In the beginning, God created the heavens and the earth. God saw all that he had made, and it was very good. Capítulo 6. Joseph e Oliver recebem o sacerdócio. Maio de 1829. Joseph Smith e Oliver Cowdery estavam traduzindo o livro de Mormon. Ao lerem sobre o batismo, quiseram saber mais a respeito. Joseph e Oliver decidiram consultar a Deus. Eles tinham fé em que ele os ajudaria a aprender a verdade. Em 15 de maio de 1829, foram a um bosque orar. Um mensageiro celestial apareceu a Joseph e Oliver. Era João Batista, que batizara Jesus muito tempo antes. Uma luz resplandecente os envolveu. João Batista viera conferir o sacerdócio arônico a Joseph e Oliver. O sacerdócio é o poder de Deus. O sacerdócio arônico inclui a autoridade para batizar. João Batista instruiu Joseph e Oliver a batizarem um ao outro. Joseph batizou Oliver e depois Oliver batizou Joseph. Eles mergulharam na água quando foram batizados. Muito tempo antes, João Batista batizara Jesus da mesma maneira. Jesus fora imerso na água por ocasião de seu batismo. Joseph e Oliver estavam cheios do Espírito Santo após seu batismo. O Espírito Santo disse-lhes que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo logo estaria na terra de novo. Joseph e Oliver contaram a seus bons amigos que tinham sido batizados. Falaram-lhes também do sacerdócio. Mas não falaram sobre isso às outras pessoas. Sabiam que elas não acreditariam e lhes causariam problemas.
Algum tempo depois, outros mensageiros celestiais apareceram. Eles eram Pedro, Tiago e João, 3 dos apóstolos originais de Jesus. Pedro, Tiago e João conferiram a Joseph Smith e Oliver Cowdery o sacerdócio de Melquisedeque, que se chama também sacerdócio maior. Com a restauração do sacerdócio, homens dignos poderiam receber autoridade para ajudar a realizar a obra de Deus na terra. Os homens que possuem o sacerdócio de Melquisedeque podem ser líderes na igreja, podem dar bênção às pessoas, podem conferir o dom do Espírito Santo. A restauração do sacerdócio é uma grande bênção. Capítulo 29. Revelação sobre o sacerdócio. Setembro de 1832. Muitos homens da igreja tinham saído em missão. Ao voltarem para casa, foram ver Joseph Smith em Kirtland. Os homens falaram de sua missão a Joseph, tinham feito muitos batismos, estavam felizes com sua missão e Joseph também se alegrou. Todos esses missionários tinham um sacerdócio. O sacerdócio é o poder de Deus. Os missionários queriam saber mais sobre o sacerdócio. Jesus deu a Joseph uma revelação sobre o sacerdócio. Jesus falou-lhe sobre alguns homens que tinham recebido o sacerdócio no passado. Adão, a primeira pessoa a viver na terra, tinha o sacerdócio. Todos os profetas do Velho Testamento possuíam um sacerdócio. Alguns deles eram Enoque, Noé, Moisés, Melquisedeque e Abraão. Melquisedeque conferiu o sacerdócio a Abraão. Jesus disse que os homens precisam possuir o sacerdócio para liderar sua igreja. Os portadores do sacerdócio podem batizar pessoas e conceder-lhes o dom do Espírito Santo. Podem abençoar o sacramento, podem dar bênçãos aos enfermos. Todas essas coisas ajudam os santos durante sua vida na terra e preparam-nos para voltar a viver com o Pai Celestial. Jesus disse a Joseph que os homens precisam ser dignos para receber o sacerdócio. Aqueles que o recebem fazem um convênio ou promessa com Deus. Prometem ser fiéis e usar o sacerdócio para ajudar os outros. Deus promete que, caso sejam fiéis, poderão tornar-se seus filhos especiais. Um dia, ele dividirá tudo o que possui com eles. Jesus disse a Joseph Smith que mais homens deveriam sair em missão e pregar o evangelho no mundo todo. Deveriam ensinar o arrependimento às pessoas e depois batizá-las e conferir-lhes o dom do Espírito Santo. Jesus disse que os missionários serão abençoados se trabalharem com seriedade. Anjos os ajudarão e o Pai Celestial suprirá todas as suas necessidades. A revelação terminou. Joseph e os missionários ficaram felizes por saberem mais sobre o sacerdócio. Eles queriam usar o sacerdócio da maneira correta. Numa revelação posterior, Jesus disse a Joseph como os homens devem exercer o sacerdócio. Os homens nunca devem usar o sacerdócio para ser autoritários ou cruéis. Deus só dará o sacerdócio a homens justos. Os homens devem usar o sacerdócio com amor e bondade. Os que derem ouvidos ao Espírito Santo sempre terão o poder do sacerdócio. Capítulo 40. Visões no Templo de Kirtland, abril de 1836. Uma semana depois da dedicação do Templo de Kirtland, os santos realizaram outra reunião lá. Os apóstolos abençoaram o sacramento e Joseph Smith e seus conselheiros distribuíram-no aos presentes. Em seguida, Joseph Smith e Oliver Cowdery foram sozinhos a certo local no templo, onde se ajoelharam e oraram. Depois da oração, tiveram uma visão maravilhosa. Viram o Senhor Jesus Cristo. Seus olhos brilhavam como fogo, seu cabelo era branco como a neve e seu rosto era mais radiante que o sol. Jesus revelou muitas coisas maravilhosas a Joseph e Oliver. Disse que deveriam alegrar-se, pois seus pecados tinham sido perdoados. Ele estava satisfeito com o templo e afirmou que os santos que o tinham construído seriam felizes. Aceitou o templo como sua santa casa. Jesus disse que iria ao templo com frequência, mas se os santos não mantivessem o templo sagrado, não o faria. Depois, Joseph e Oliver viram Moisés no templo. Moisés era um profeta que vivera muito tempo antes.
Ele voltou à terra para restaurar um poder especial no sacerdócio para Joseph e Oliver. Esse poder ajudaria os filhos de Israel de todas as partes da terra a coligarem-se na igreja. Esse poder também dá ao profeta a autoridade de mandar missionários para pregar o evangelho em todo o mundo. Em seguida, Joseph e Oliver viram Elias. Elias restaurou para eles o poder especial do sacerdócio que fora concedido a Abraão. Abraão também era um profeta que vivera na época do Velho Testamento. Com esse poder, os santos poderiam ter as mesmas bênçãos especiais que Deus prometera a Abraão. Então, Joseph e Oliver viram Elias, o profeta, que também vivera na antiguidade. Elias, o profeta, restaurou-lhes o poder especial do sacerdócio para ajudar as famílias justas. Esse poder permite que as famílias sejam seladas no templo para viverem juntas eternamente.